Nosso cordial bom dia a todos. É com grande satisfação que trazemos para todos vocês a palavra de Deus. Quero ser apenas um alto-falante da graça de Deus, trazendo a palavra de salvação, de perdão e por isso também de gratidão e louvor ao nosso Deus. Como já destacado durante a liturgia, o nosso texto base é o Salmo 103, versículos 1 a 13, destacando os dois primeiros versículos. Por isso trago como sugestão de tema: celebremos o amor e a bondade de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, é muito comum, quando nós compramos um determinado produto, que a gente logo olhe e veja o carimbo, para descobrir aonde esse produto foi fabricado. Então nós nos acostumamos a ver feito nos Estados Unidos, feito no Brasil, feito também recentemente, mais do que nunca, na China. As nossas vacinas, grande parte vem de lá. Mas quando nós pensamos nas coisas que recebemos, nas coisas que nós temos, também estamos preocupados e também tentamos analisar de onde vem, qual é a marca, qual é o carimbo desses produtos e dessas coisas todas que nós temos em nossa vida. Então, mesmo que invisível, mas nós vamos ver que em tudo que temos, em tudo que somos, tem um carimbo, sim. E esse carimbo é feito nos céus. Sem a mão de Deus, todo o conhecimento científico dos seres humanos não é capaz de produzir nada. A fórmula para que a terra produza o nosso pão diário é, de fato, propriedade dos céus. Por exemplo, temos que preparar a terra para o plantio. A terra é de Deus. Temos que semear a semente. A semente é de Deus. Temos que esperar a chuva. A chuva nos é dada por Deus. Temos que esperar o calor do sol. O calor do sol é de Deus. O Salmo 103 é um hino de louvor, onde o rei Davi louva a seu Deus por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia, para com ele, primeiramente, o rei Davi. Mas também ele pensa aqui em todas as pessoas de um modo geral. Ele está pensando, poderíamos até dizer assim, ao louvar a Deus, ele está pensando em mim e em você. Ele inclui a mim e a você. Este é um hino de louvor que celebra o grande amor de Deus, o abundante amor de Deus, a bondade do Senhor para com todo o seu povo. Por isso, destaco mais uma vez, a minha sugestão de tema é exatamente isto: celebremos o amor e a bondade de Deus. E o Salmo 103 começa, logo no primeiro versículo, com as seguintes palavras: Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Aqui eu tenho a linguagem de hoje. Com estas palavras, o salmista expõe a sua vontade de louvar a Deus com todo o seu corpo, com todo o seu organismo. O salmista está também convocando para nós, juntos com ele, louvarmos a Deus com todo o nosso ser, diante de todas as bênçãos que Deus nos concede, e também para este amor que Deus tem revelado e mostrado por nós, se torne conhecido por todas as pessoas do mundo, tendo em vista que muita gente ainda não conhece esse amor. E através de nós, como filhos de Deus, abençoados pela bondade e misericórdia de Deus, também muita gente seja salva.
Irmãos e irmãs em Cristo, a gente tem se dado conta como Deus realmente tem sido bondoso e amoroso conosco? O amor e a bondade de Deus realmente tem nos motivado a louvar a Deus de fato, de verdade? Será que muitas vezes não temos louvado a Deus apenas com os lábios, ou como se diz, de boca para fora? Será que algumas vezes não temos sido orgulhosos a ponto de atribuir toda a bondade de Deus, todas as bênçãos recebidas, apenas ao nosso esforço? Então nós diríamos como aquele senhor que diz: está vendo toda essa terra? Pois é, eu trabalhei e suei muito, por isso eu tenho tudo isso, conquistei tudo isso. Como se tudo fosse resultado apenas do seu esforço. E ele se esqueceu de que tudo isso é bênção de Deus. E a ingratidão, ela se revela de muitas maneiras diferentes. E eu me lembro de um caso, de uma das minhas ex-paróquias, lá no Paraná, quando um vendedor de sementes e adubo chegou para um congregado nosso e disse: Vilmar, se você comprar esse tipo de adubo, se você comprar essa marca de semente, você vai produzir mais de 300 sacas de milho por hectare. Era uma coisa recorde. E o Vilmar olhou para ele e disse: e se o Papai do Céu não mandar a chuva? Perceberam, irmãos? Ele reconheceu. E nós também, como o rei Davi, queremos reconhecer que tudo vem de Deus. Mas às vezes o orgulho não deixa. Temos que admitir e reconhecer que algumas vezes nós também louvamos a Deus realmente só de boca para fora. Pior ainda, algumas vezes nós até louvamos a Deus, mas nós fazemos isso assim, motivado pelo medo. Mas de repente o medo passa, o medo vai embora, e aí então nós descobrimos que não precisamos mais e não queremos mais servir a esse Deus. Também somos tentados pelos nossos inimigos, o diabo, o mundo e a nossa própria natureza, a tal ponto de acharmos, pensarmos e dizermos que não vale mais a pena viver. É melhor eu tirar a minha vida, porque realmente nada de bom está acontecendo. E aí muitas pessoas dentro dessa ideia se perguntam: não sei por que eu nasci, não sei por que eu existo. E aí muitas vezes as pessoas dizem: realmente o diabo tomou conta do mundo, o diabo é que está mandando no mundo. São ideias propagadas, são ideias que se tem a partir do momento em que nós nos afastamos da palavra de Deus. E então o inimigo vai nos colocando na nossa cabeça de que é realmente isso que está acontecendo. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos feito assim também. Ignoramos a palavra de Deus, nos afastamos da comunhão com Deus através dos cultos, da Santa Ceia. E aí nós chegamos à triste realidade de realmente nos tornarmos orgulhosos. E como orgulhosos, então, o pecado nos cega, o pecado nos torna ingratos, e passamos a reclamar contra tudo e contra todos. E como consequência, nós acabamos atraindo a justa ira de Deus sobre nós. E então, por fim, a condenação eterna. Meus irmãos, a cena que nos passa nesse momento é aquela cena em que Deus misericordiosamente e bondosamente abençoa o povo de Israel e os tira do Egito, onde eram escravos. Eles passam por meio do Mar Vermelho em terra enxuta. Quando chegam do outro lado, começam a reclamar contra Deus e contra Moisés. Atraíram sobre si a ira de Deus, foram mordidos por cobras, muitos morreram.
Assim também, nós quando nos afastamos da palavra de Deus, atraímos a justa ira de Deus sobre nós. E então vem a condenação. Mas a própria palavra de Deus diz, no profeta Ezequiel, que Deus não deseja a morte da pessoa incrédula, ou seja, que nós sejamos condenados. E é exatamente por isso que Deus, começando lá no céu, começando no coração de Deus, Ele então resolve e quer, por puro amor, salvar a humanidade. E envia o seu Filho Jesus, para que através dele nós tenhamos a salvação. E reparem no versículo 3 do nosso Salmo, que aliás o salmista fala sobre isso. E ele diz que a maior bênção que nós recebemos de Deus é exatamente o perdão dos pecados. Porque recebendo o perdão, nós somos reconciliados com Deus novamente. Passamos a viver com Deus novamente. E Deus remove os nossos pecados. E esses pecados são enviados para sobre a cruz, para sobre os ombros de Jesus. E Jesus os transforma realmente em perdão e reconciliação com o nosso Deus. Por meio de Cristo, nós também somos capazes agora de enxergar a bondade e a misericórdia de Deus, o amor que Deus tem por todos nós. Como resultado, nós também podemos fazer nossas as palavras do salmista, quando ele diz: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. E ainda no Salmo 33, versículo 5, está escrito: porque a terra está cheia da misericórdia do Senhor. E o profeta Isaías diz: a terra está cheia do seu louvor. Isaías capítulo 6. Por quê? Porque são muitas as coisas boas que Deus fez por nós, inumeráveis. E por isso, nós, como filhos de Deus, o louvamos e nos colocamos junto com o salmista em louvor e adoração a Deus. Louvamos a Deus por todas as coisas que Deus tem feito por nós, e as coisas que Deus tem feito por nós são muito boas. E além de ser muitas as coisas boas que Deus tem feito por nós, nós reconhecemos isso, louvamos a Deus, e com isso, como o salmista diz, através do nosso louvor, muitas outras pessoas também vão conhecer a este Deus e vão se juntar a nós num hino de louvor, louvando a Deus pelos seus maravilhosos feitos. Queridos irmãos, como pastor, nós também muitas vezes aprendemos com os nossos membros. Eu atendia um ponto de pregação num assentamento no município de Guarapuava, e de uma certa altura para frente, uma senhora de idades, 84 anos, ela sempre ia comigo para esses cultos, mas era estrada de terra. E no Paraná, quando chove, sabão ainda é menos liso do que aquela estrada, aquelas estradas ali. Quando chegamos na casa dela, eu disse: dona Ana, eu acho que nós vamos, agora não sei se a gente volta. Mas por que, pastor? Não, olha só, tem uma nuvem preta ali, e ela está muito baixa, isso vai despencar a água, e eu acho que nós não vamos conseguir voltar. E olha que a gente estava de Fusca, tá? Aí ela disse: pastor, mas olha só tem aquela nuvenzinha preta, o resto do céu está todo azul. E nós fomos e voltamos, sem problema nenhum, porque não choveu durante esse período. Sabe que às vezes nós somos assim, irmãos? Nós olhamos um probleminha, algumas tribulações na nossa vida, e aí a gente diz: a minha vida não tem mais jeito. Mas Deus mostra para nós que todo o céu está azul, ou seja, o tempo sempre está favorável para todos nós.
E é movidos pela graça de Deus em Cristo que nós reconhecemos isso e vamos bendizer o nome do Senhor. E como diz o salmista no versículo 2, e não vamos nos esquecer de nenhum só de seus benefícios, porque Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Ali começam as bênçãos para todos todas as bênçãos sobre todos nós, com o perdão dos pecados, porque ali nos tornamos filhos e herdeiros de Deus e moradores da vida eterna, já com a garantia e a certeza de lá estarmos, pela fé em Cristo, pela graça de Deus. Amém.